Boa tarde, vamos falar sobre o trabalho de sociologia, raça e etnia, multiculturalidade e interculturalidade. Meu nome é Lucas e meu parceiro é o Eduardo. Então vamos lá. Bom, o que é raça? A raça é uma categoria criada e utilizada pela sociedade com base na característica física da pessoa, como a cor de pele, a cor do cabelo, o tipo de cabelo, dentre outros. No entanto, o conceito de raça é complexo e tem sido criticado por sua implicação, conceitos sociais e suas implicações em termos de discriminação e desigualdade. Um termo de desigualdade e discriminação, o exemplo é o Vini Júnior, que sofreu jogando bola na Europa e vários torcedores xingavam ele por causa da sua cor de pele e o tipo de cabelo, chamando assim até de macaco ele. Bom, e o que é etnia? Etnia é um grupo de pessoas que compartilham as mesmas características culturais, como a língua, coisas religiosas, históricos ou geográficos em comuns. É um conceito que descreve a identidade de um indivíduo ou da população que ele pertence, refletindo assim a cultura de determinado povo. Um exemplo de etnia, vou citar aqui, é os indígenas, que eles compartilham as mesmas, os mesmos deuses que eles acreditam, que é coisas religiosas, as mesmas línguas, as mesmas histórias e etc. A diferença entre raça e etnia. A raça refere-se a características físicas herdadas, como a cor de pele, tipo de cabelo, o formato do rosto e etc. E a etnia se baseia também em características herdadas, como culturas, como a língua, o idioma, as tradições e origem geográfica, como deu exemplo os indígenas, né? E além de ser parecidas, a raça e a etnia elas são diferentes, por causa disso que eu expliquei. Porque a raça engloba a característica física de uma pessoa, já a etnia engloba as características culturais de um determinado grupo. Como eu falei aí no slide anterior, aí tá em algumas imagens sobre raça e etnia. Pessoas com a mesma característica física, com o mesmo tipo de culturas, como podemos ver ali os indígenas e tal. Multiculturalidade. A multiculturalidade é a existência de várias culturas em um determinado espaço, onde sem necessariamente as pessoas misturarem as suas culturas, e onde eles trocam suas culturas e mantêm suas características e tradições próprias, mantendo sua própria cultura. Eles interagem sobre a sua cultura, falam, mas não trocam suas culturas. É, Ela se manifesta na diversidade de línguas, costumes, religiões e culinárias. É importante não confundir multiculturalidade com multiculturalismo. A multiculturalidade é a situação de fato, enquanto o multiculturalismo é a ideologia, ou política que busca o respeito entre as diferentes culturas. Um exemplo de multiculturalidade é a escola, onde existem vários alunos de diferentes culturas, como pomerana, italiana, e eles conversam entre si sobre suas culturas e não trocam suas culturas, mantendo assim o respeito e a diversidade cultural naquele determinado espaço. No trabalho, vou falar sobre alguns exemplos da multiculturalidade. Como o Lucas já explicou sobre a multiculturalidade, é basicamente a coexistência entre diversas nações ou espécies de religiões na região, tipo, uma miscigenação de cultura. Como você mostrou no vídeo na sala de aula, querido professor, o, o exemplo de multiculturalidade é o Espírito Santo, que é uma região onde chegou a existência de vários imigrantes. Com isso, a chegada desses imigrantes fizeram um grande impacto aqui na cultura local. Exemplo disso é a diferente cultura de como é que é o nome? De a cultura gastronômica da região.
dependendo de onde você for, a cultura é mais diversificada. Igual aqui, vem os imigrantes pomeranos, aqui na região de Santa Maria, aí tem as comidas tradicionais daqui. Lá na região de Vitória, tem as comidas tradicionais de lá. Na região mais norte do Espírito Santo, tem outros tipos de comida. A comida mais típica trazida pelos portugueses foi a muqueca, que foi inventada e trouxida pra cá. Outra comida bem típica foi a... Como é que é o nome? A torta de bacalhau e a torta de repolho. A torta de repolho é de origem pomerana e a torta de bacalhau é de origem portuguesa. E outro fato interessante sobre a multiculturalidade é que, além de você ter essa ampla visão das outras culturas, a gente aprende, né? Vamos supor, eu lá no IF, na nossa escola, eu estudo com várias pessoas de vários lugares. A gente aprende um pouco sobre as outras culturas, sobre tudo dos outros, seja de localidades ou coisa do tipo, mas a multiculturalidade se baseia muito no fator atual, porque se você conversa ou trabalha com alguém que é estadunidense, consequentemente você vai conseguir aprender um pouco do inglês. E o inglês é a língua mais usada no mundo, então a multiculturalidade pode ser usada para esse fato. Porém, tem muita gente que não respeita a multiculturalidade. Igual o governo do Trump não está aceitando imigrantes mexicanos que sofrem na mão do governo de lá. E com isso, a multiculturalidade se enfraquece, né? Porque o Trump, lá, um exemplo, né? É que ele tá barrando a entrada dos imigrantes. Com isso, a diversidade de imigrantes e de pessoas que tem lá dentro vai diminuir. E um exemplo também é que o Brasil é o maior país que aceita imigrantes no mundo. Por isso que a diversidade da cultura brasileira é tão ampla. Se você for nas diferentes regiões do Brasil, você vai ter diferentes pratos gastronômicos, diferentes culturas. Igual, se você subir lá para a região Nordeste, você vai achar umas religiões diferentes, igual o candomblé, várias coisas do tipo. O satanismo mesmo, né? A macumba, essas coisas. Se você subir lá para a região do Pará, é uma região mais indígena. A região norte também é mais indígena. A região do sul, ela é mais baseada na cultura argentina, na cultura uruguaia. Já a região serrana aqui, que é a do São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, ela é uma cultura mais eurocêntrica. A gente se baseia mais na cultura europeia devido ao nosso parentesco português. E esses foram algumas curiosidades e exemplos de multiculturalidade do contexto atual. Explicar sobre as fotos que eu coloquei no slide para ter um impacto mais amplo, assim, para você entender os exemplos de multiculturalidade que eu quis dar. Se você ver na imagem do Brasil, que é lá no canto superior direito, vai mostrar basicamente as linhas traçadas na região brasileira. Vai mostrar cada linha, vai mostrar um pouco da cultura. Tem a cultura indígena, a cultura europeia, a cultura africana, tem um pouco de cada cultura no Brasil, por isso que ele é um país tão amplo e miscigenado. Outro exemplo foi que está no canto inferior direito, que é do mapa dos Estados Unidos, que é repleto por diversas regiões. Como é um país muito desenvolvido e um país bem amplo, que tem umas condições de vida favoráveis, geralmente a maioria do povo tende a migrar para os Estados Unidos para procurar melhores condições de vida. Nem todo mundo consegue agora devido às leis que restringem devido do Trump, mas nos anos 2000 ali, todo mundo tentava ir para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. O exemplo foi no Brasil. Vários parentes meus se mudaram para os Estados Unidos em melhores condições de vida. Não só isso, vários vão para Inglaterra, para Portugal, que é um país onde tem uma cultura bem ampla também, e aceita brasileiros, né? Porque é da mesma língua e é fácil pra gente. Aí tem os países africanos também, que exemplo de multiculturalidade foi que eles foram trazidos à força, mas também colaboraram na nossa cultura. Um exemplo disso é a feijoada. Eles deram origem a essas culturas aqui na nossa região. E é basicamente isso. A multiculturalidade baseia-se em você ter o conhecimento de ter várias religiões e culturas e costumes na sua área e você respeitá-las e tentar aprender com elas, sabe? É você conviver com pessoas daquelas culturas e aprender com elas. É basicamente um estudo das culturas e aprender e respeitar as diversas culturas.
E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as imagens, sobre o tema da multiculturalidade. Eu vou explicar a interculturalidade. A interculturalidade é o estudo das culturas da mesma forma que a multiculturalidade. Com isso, a interculturalidade tem um porém. A multiculturalidade conta sobre apenas a coexistência das culturas entre uma e outra, e não a aprendizagem ou a interação entre elas. Já a interculturalidade, ela consiste basicamente em você se emergir na outra cultura. É basicamente você entrar de cabeça na cultura do outro. E você ter um respeito amplo e mútuo pelas outras culturas e tentar aprender com elas. E com isso, a interculturalidade se baseia no respeito e na aprendizagem. Além de você conviver com elas, você vai ter que respeitar e tentar entender as outras culturas. A interculturalidade, ela se deve devido também a miscigenação do Brasil. Porque um exemplo, né, é um exemplo dado do Brasil. O Brasil, ele tem regiões que na época da colonização trouxeram os indígenas e os negros, os africanos. Com isso, a interculturalidade fez um papel amplo e dinâmico. Por quê? Com os indígenas e a população africana vivendo na mesma região, tendo que um que aprender com o outro. Com isso, a interculturalidade se fortificou na região e fez com que as duas culturas se dinamizaram. Aí fortificou a interculturalidade na região. Agora eu vou falar uns exemplos de interculturalidade. A interculturalidade ela é vista na sociedade como um tema bem abrangente, né? A interculturalidade ela é vista na questão dos abrigados, dos refugiados, né? Das pessoas que vêm de outros lugares e migram para essas regiões. Essas pessoas que vêm de outras regiões, elas se acostumam e tendem a interpretar e a reconhecer a cultura dos outros e tem que respeitar, né? A interculturalidade se baseia no fato do conhecimento e da relação de você querer aprender sobre a cultura do outro. E também a interculturalidade ela é vista nas escolas, nas nações. Um exemplo é no IFES. Você conhece várias pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e você se acostuma com elas. Você pode não gostar, não apoiar, mas você respeita ou tenta respeitar. Você também pode ou se você se interessar mais, você pode tentar aprender mais sobre a cultura da pessoa e se converter a ela ou questionar e tentar aprender mais. E agora eu vou falar um pouco sobre, pegando o embalo, né? Sobre a relação, né? Entre multiculturalidade e interculturalidade. A multiculturalidade e a interculturalidade têm relação porque ambas falam das culturas. A multiculturalidade falando da abrangência que elas têm em determinada região, que é a unificação, a personificação das culturas. Já a interculturalidade se baseia no conhecimento e no respeito entre as religiões e as culturas locais. A multiculturalidade ela visa entender a etnia e a cultura das pessoas da região, como se fosse um conglomerado social de diversas culturas diferentes. Por isso o nome dado multiculturalidade. Multi mais de uma. E a interculturalidade se baseia na unificação, no conglomerado populacional, em que não tem só um tipo de cultura, igual na multiculturalidade, que eles não focam em unir essas pessoas. A interculturalidade ela visa entender e fazer com que as pessoas tendam a estudar essa cultura e entrar de cabeça nesse tema. Por isso a interculturalidade é um tema tão legal. E esse foi o trabalho. E acho que foi isso. O trabalho ficou massa e é isso. André, você é rei. Você é rei pra caralho. Você é foda. Você sabe a diferença entre raça e etnia?
Muita gente confunde os conceitos de raça e etnia, ou tem aqueles que preferem falar apenas em etnia numa tentativa de apagar a existência da raça e, consequentemente, anular o racismo. Só que na prática as vivências estão postas. A etnia está ligada à cultura de um grupo de pessoas que têm historicamente em comum uma língua, religião, moram no mesmo território ou até têm o mesmo entendimento de mundo. No Brasil, os indígenas estão divididos em vários grupos étnicos. Yanomami, Guarani, Ticuna, são mais de 300 povos indígenas identificados no censo de 2010. Consegue perceber como raça e etnia não são a mesma coisa? Quando deixamos de usar o conceito de raça, tiramos o foco do combate ao racismo. Fica ligado. Tchau, tchau. A multiculturalidade ela é importante e está presente nas relações de trabalho. Muita gente associa a multicultura à ideia de alguém que mora em outro país ou a relação com pessoas que não estão no nosso dia a dia ou valorizando carreiras internacionais, mas não é só isso. Multiculturalidade é o dia a dia do convívio no trabalho, porque todo diálogo é multicultural. As pessoas têm etnias diferentes, têm visões de carreira diferentes, têm mindset sobre trabalho diferente, então todo diálogo de carreira e de trabalho é multicultural. E no mundo atual do trabalho, em transformação, com menos estrutura hierárquica, com mais abertura, com mais posições horizontais, a capacidade de lidar com essas diferentes culturas é uma competência chave para o crescimento. Quem consegue lidar com as diferenças, com culturas diferentes e conseguir bons resultados, tem uma capacidade muito maior de progredir na carreira. Então, multicultura é mais do que culturas internacionais. Multicultura é conviver com as diferenças. Olá, eu sou Luciana Gazzoni, sou da Light Up Desenvolvimento Humano e eu tô aqui para falar para vocês hoje sobre interculturalidade. Interculturalidade é o desenvolvimento da competência intercultural. Por que ela é importante hoje em dia? Cada vez mais nós estamos vivendo num ambiente de grande complexidade, estando expostos a profissionais de diferentes culturas, estados diferentes, países diferentes, organizações que passam por fusões e aquisições, e cada vez mais nós precisamos gerar resultados dentro desses ambientes multiculturais. A interculturalidade ou a competência intercultural, ela vem para capacitar os profissionais que estão nesse cenário, nesse ambiente, a conseguir ter mais eficiência nas suas interações multiculturais. O primeiro passo que uma organização que está exposta nesse tipo de ambiente precisa é adquirir a consciência intercultural. Consciência intercultural é compreensão dessas diferenças culturais. O segundo ponto é aprender a dialogar sobre essas diferenças e, dialogando sobre essas diferenças, poder fazer acordos de convivência. Convido você a conhecer o nosso site lightupdesenvolvimento.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Até a próxima!